Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu já tava com saudade de gravar vídeos, mas não tava dando, né? Hoje eu arranjei um tempo para trazer aquele estudo sobre dança que eu havia prometido, né? E vamos lá. Esse estudo é direcionado para ministros de dança, de louvor, o meu querido Ministério de Dança, né, da nossa igreja local, Ministério Luz e Dança, né, é um estudo sobre ministração de dança na igreja, né, no caso, qual o propósito de um ministério de dança, né, para a gente começar uma série de estudos que eu vou trazer aqui para o canal, certo? É para tirar dúvidas que muitas pessoas têm, pessoas dentro da igreja não entendem muito bem o ministério de dança, qual é a função, né? E eu venho esclarecer algumas coisas que Deus tem me direcionado e espero que seja bênção para a vida de vocês, que são da dança, que são do louvor ou qualquer outro ministério, né? Que seja edificante para a vida de vocês, amém? Então vamos começar, né? Qual seria o propósito do Ministério de Dança? Primeiramente, um dos principais propósitos seria a adoração, que nós já sabemos, a ministração da palavra e evangelização, né? Acho que a adoração é o que vem à mente, né? O Ministério de Dança para adoração na igreja, né? Louvar, adorar. E ministração da palavra, isso já a pessoa já não relaciona muito, mas eu também quero esclarecer assim, que a dança, os movimentos, as expressões, né, a mensagem que a dança, que o louvor junto com a dança, ele transmite, é a ministração da palavra, do que está sendo louvado, do que está sendo pregado, né, através do louvor. E essa uma das principais funções. A gente está ali dançando, fazendo movimentos, fazendo gestos, movimentos que transmitem o que o louvor, que leva uma palavra, uma mensagem, está falando ali naquele momento, né? E evangelização. Mas eu vou falar aqui um pouquinho de cada tópico, tá bom? Primeiro vamos falar de dança, dançar e adorar, né? Existe uma diferença de dança e de adoração, né? Dançar é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados. Adorar significa gostar exageradamente de, prestar culto, reverenciar, amar muito, venerar, adoração. Quer dizer também entrega, honra. Agora que você já tem uma ideia, né, de adorar e dançar, né? Adorar vai muito além de dançar. Não basta criar passos para adorar, é preciso mais que isso, né? Quando dançamos, nosso principal objetivo deve ser glorificar a Deus com a nossa dança, né? O fato da pessoa estar inclusa em um ministério de dança, né, ou de louvor, isso não faz da pessoa um adorador, né? Mas o que vai fazer dessa pessoa um adorador é a vida que ela tem com Deus, a intimidade que ela tem com Deus, né? Na sua casa, no seu quarto, né? Porque quando a gente vai para a igreja ministrar, seja louvor, dança, palavra, essa adoração, ela é uma extensão do que a gente tem em casa, né? E aonde a gente for, nós somos adoradores. Isso não é
apenas naquele momento que a gente está ministrando na igreja, mas é um estilo de vida. Nós somos adoradores, nós somos ministros de adoração, e aonde nós formos, nós levamos a arca de Deus, a presença de Deus conosco, né? Por isso é importante não só orarmos em casa, mas ministrarmos para Deus uma dança, né, um louvor no nosso quarto, na nossa casa, porque é muito estranho isso, né? Você se preparar ou não, né? E louvar e dançar somente diante de outras pessoas, sendo que a nossa adoração é para Deus. Então, primeiro ponto é a gente ter essa intimidade com Deus no nosso quarto, na nossa casa, né? Ter esse estilo de vida de adorador, de ministro, dar esse testemunho, né, aonde a gente for, né? E quando a gente for ministrar, será tremendo, será uma extensão da adoração, da vida de adoração e de oração que nós já temos com Deus, amém? E eu vou deixar um versículo aqui, que é sobre isso, João 4, 23, 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É preciso que sejamos verdadeiros adoradores, né? Adorar a Deus através da nossa dança, né? Entregar o nosso ser completamente a Deus, né? Para que nossa ministração seja uma ministração pura, sincera, né? Agradável a Deus. Agora outro tópico, ministração da palavra e evangelismo, né? Que anda juntos, né? Bom, versículo, eu vou deixar aqui sobre isso. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, tá? E aí é o que eu falei no início. Pregar a palavra não é você só pegar e ler versículos, né? Lá na igreja, no púlpito, ou evangelizar alguém, falar. A nossa pregação, além de ser com a nossa vida, com o nosso testemunho, ela pode ser usada através de várias linguagens, e a dança é uma linguagem, né? É uma linguagem que nós, ministros de dança, recebemos de Deus, né, esse dom, e adoramos a Ele com isso. Então é a nossa, acho que uma das principais linguagens que nós usamos para adorá-lo, né? Então, pregar o Evangelho não significa apenas com palavras, mas com a nossa dança, com os nossos movimentos. Amém? Essa é uma pequena introdução, tá? Dos estudos, das séries de estudo que eu vou estar trazendo para o Ministério de Dança e para todos os ministros que acompanham aqui o nosso canal, tá? Queria ressaltar algo a mais também que não está, né, no estudo. Eu tenho essa apostila desse estudo que eu já disponibilizei lá no grupo da dança, né? E além disso, eu quero ressaltar coisas que eu tenho observado nos ministérios de dança, tá bom? Que é a questão da unidade, da união, né? De andar ali no mesmo pensamento, da submissão, né? À liderança, a questão de muitas vezes haver discordâncias. Então, essa falta de união, muitas vezes, é o motivo que tem acabado muitos ministérios de dança. Então, eu ressalto muito, né, para nós da dança, a questão do Salmo 133, que fala sobre união, né, o que gera a união, né, a união, ela atrai a bênção de Deus,
né? Lá no Salmo 103 fala, né, que a união fraternal, né, a união entre os irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção, né? Então tem que haver essa concordância. Claro que as decisões que muitas vezes que a nossa liderança, assim como eu sou líder do ministério, eu também estou abaixo de outras lideranças, claro, né? É óbvio que toda a liderança, os liderados, eles não vão concordar 100% com o que às vezes é proposto, mas aí é que está a questão de estar em unidade, estar no mesmo pensamento, né? Assim como os apóstolos, Paulo falava sobre isso, né? De estar no mesmo pensamento, numa mesma forma de pensar, em unidade, porque isso é bênção para nós, é bênção para o nosso ministério, é bênção para as outras pessoas que vão estar recebendo a nossa ministração, né? E claro que todos nós não vamos concordar 100%, mas a gente tem que ter em mente isso, que a gente está primeiramente obedecendo a Deus, né? E às autoridades que Deus, né, estipulou, colocou na nossa vida, né? Então nada é por acaso, muitas vezes nós estamos sendo trabalhados por Deus em alguma situação que muitas vezes a gente é contrariado, né? Ou que a gente queria outra coisa e decidiram outra, né? É saber lidar com essas situações, né? É amar uma a outra, né? Eu bato muito nessa tecla no nosso ministério. A gente precisa andar em unidade, em união. A gente precisa relevar certas situações, não levar para o lado pessoal algumas coisas. Às vezes Deus me incomoda, dá alguns recados, algumas coisas assim, eu, né, tiver alguma resistência, alguma coisa assim, né? Mas é porque Deus tem incomodado a falar, porque eu acho assim, realmente toda a autoridade, ela foi instituída por Deus, então Deus sabe o que faz, né? E ninguém vai estar numa liderança se não foi preparado por Deus, né? Muitas vezes passou momentos difíceis, passou por um preparo tanto técnico quanto espiritual, quanto de ser provado mesmo na fé, né? Provado para ser aprovado. Então, eu falo às vezes, eu não escolhi liderança, eu nunca tive isso como objetivo na minha vida, mas sempre que eu tentei fugir, Deus me colocava de novo nesse chamado de ministrar dança. Então é algo que eu não consigo mais fugir, né? Então eu disse, eis-me aqui, Senhor, e que o Senhor venha me usar até quando o Senhor quiser, né? Então é algo realmente que é o meu forte, assim, que eu, sabe, se tirar isso assim, eu não sei o que eu faço assim no corpo de Cristo. É meio assim, eu consigo pregar uma palavra, às vezes até louvar, embora tenha que desenvolver mais esse lado, mas ministrar de dança é como se fosse algo natural para mim, assim, que eu não vejo muita dificuldade, eu não tenho todas as técnicas, quem dera, mas é algo que eu vejo que Deus colocou em mim, né, como um dom mesmo, e claro que eu sempre busco saber um pouco mais, né, a gente tem que se esforçar, né, não cai, às vezes eu lido assim com situações, né, às vezes tem pessoas que são um pouco ansiosas, um pouco, pensa assim que a habilidade ela vem do dia para noite, mas não é assim, é um trabalhar, né? Eu também sou assim em algumas situações, às vezes a gente quer uma coisa que é logo, quer que as coisas aconteçam logo, já não sou tão assim, né? Deus já trabalhou um pouco mais isso em mim, mas aí a gente vê que a gente passou por situações já justamente para ajudar outras pessoas, né? Então a gente tem que ter paciência, porque é um trabalhar de Deus, não é do dia para a noite, né? Tanto a habilidade de dançar quanto todo esse processo que a gente passa, né? Para que a gente venha a ser verdadeiros adoradores, né? Para que a gente venha estar lá no altar levando a arca de Deus da forma correta, para que a gente venha ser abençoado e abençoar outras vidas, né? E
e não ter consequências negativas do contrário, né? Então, é esse o estudo que eu queria deixar.